A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Olá, graça e paz. Bem-vindos ao programa da Igreja Cristo Vive. Que prazer poder estar todos os dias com você. Sou o apóstolo Miguel Ângelo. O nosso programa é um programa cristão, um programa evangélico. Logo, durante esses próximos 30 minutos, você vai conviver com aquilo que há de mais precioso nesta terra, aquilo que é mais importante, aquilo que faz frutos e traz frutos à nossa vida, que é o conhecimento da Palavra de Deus. Eu falei Palavra de Deus. Portanto, não é a palavra de um homem, é a Palavra de Deus. Sabe de uma coisa? Deus te conhece muito bem. Ele sabe quem você é, Ele sabe o que você pensa, Ele sabe daquilo que está no mais profundo do seu coração. E eu sei que muitos que participam desta programação se encontram numa luta tremenda, porque se você não tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você é um escravo de Satanás, você é um escravo do mundo, você é um escravo do pecado. A pessoa pode rolar por este mundo, pode beber, pode fumar, se drogar, se prostituir. Ela nunca encontrará satisfação na sua vida. A pessoa pode mergulhar no mais profundo abismo do pecado, do erro, mas ela sempre vai se sentir mal, porque há um vazio dentro dela. Este é o vazio que o inimigo das nossas almas colocou quando ele levou o ser humano a pecar lá no Jardim do Éden. E a Bíblia diz que por um só, o primeiro Adão, veio o pecado. Então, tudo que você vê no mundo, tudo, crime, morte, as guerras, as convulsões, família contra família, tudo isto são as armas que o inimigo tem para fazer o homem ser zero. O homem sem Deus é pó. O homem sem Deus é sujeito a este mundo perverso, este mundo de pecado, este mundo de covardia, este mundo de vaidades e soberbas. O homem sem Deus é um escravo do mal. Mas graças a Deus, pela graça maravilhosa de Jesus. Graças a Deus, porque Ele, Jesus, se fez pecado em nosso lugar, para que, ao conhecermos esta graça maravilhosa, toda a provisão de Deus venha à nossa vida e nós possamos realmente dizer: eu conheço Deus, eu sou salvo, eu não tenho mais parte com o diabo nesta terra. Então Deus te conhece muito bem. Ele sabe o que você pensa, como você está vivendo. Ele conhece até a cor original do seu cabelo. Então veja o que disse o salmista, no Salmo 139. Vamos abrir a Bíblia. A Bíblia é a palavra, é a garantia. Guarda essa palavra, é a garantia. Se você estiver alicerçado sobre família, amigos, trabalho, dinheiro, tudo isto um dia pode se fragilizar. Mas se a sua vida está alicerçada na palavra, então a sua vida tem uma rocha. Você está sobre a rocha. E quem está
com a sua vida alicerçada sobre a rocha, diz que as portas do inferno, todos os principados, todas as potestades, todas as artimanhas do inimigo, não são capazes de destruir a obra que Deus fez ao nos colocar sobre a rocha. Então, olha o que disse o salmista: Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento, quando me levanto, e até de longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. Conheces todos os meus caminhos. Todos os meus caminhos. E ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Então, que bom. Nós não estamos tratando de revelar um mito, ou filosofia grega, ou um pensador que muitas vezes cerra os seus punhos para o céu e diz: Senhor, que Deus, eu não acredito em nada, não acredito em ninguém. Eu estou falando de Jesus. Todos os grandes pensadores do mundo passado, todos, da filosofia grega aos mais profundos conhecedores das estratégias humanas, todos eles jazem num leito de morte. O único que ressuscitou foi Jesus Cristo. Ele está vivo. Então, você precisa de conhecer aquele que te conhece totalmente. Você precisa de conhecer. Sem esta revelação, sem este conhecimento, a sua vida é absolutamente nada, é pó. Você pode estar batalhando para arranjar dinheiro. E você lutou tanto que agora você está doente. E esse dinheiro que você lutou tanto para ter, agora é o dinheiro que vai ser usado para tentar recuperar a sua saúde, porque você nem saúde mais tem. Você batalhou tanto para ter dinheiro. Agora o dinheiro não lhe dá saúde. Então não diga que você está muito ocupado com a sua carreira, com os seus hobbies da vida, que você está muito ocupado com os seus negócios, que você está pensando nos seus empreendimentos e que você não tem espaço para Deus. Talvez você tenha até a ousadia de dizer: apóstolo, vamos pensar em algo mais inteligente do que o senhor está falando de Bíblia e de Deus e de Jesus. Ouça, não há nada mais inteligente, mais sábio, mais importante que a pessoa amada de Jesus e a sua bendita palavra. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o desejado das nações. Ele é Rei de reis, Ele é Senhor de senhores. Então, não diga que você está ocupado. Não batalhe para você ter dinheiro, sabendo que depois o dinheiro não lhe compra a saúde. Pode lhe dar até uma boa cirurgia para você colocar 16 stents no seu coração, mas aí já não é mais vida. Não diga que você está ocupado para Deus, nunca mais. Você está guardando esta palavra? Nunca mais. O tempo de Deus chegou. Que você não tem tempo para a vida espiritual, isto é uma grande desculpa. Eu convivo com pessoas que estão buscando qualidade de vida numa academia que cuida de pessoas infartadas, enfim, e todas as pessoas que convivem comigo dizem: olha, eu nunca tive tempo para cuidar da saúde. Agora que já infartei, agora que já fiz cirurgia de peito aberto, agora que já coloquei, agora eu encontrei tempo. Às vezes já é tarde. Você precisa de Jesus. Você precisa de se submeter, você precisa de se render, entregar a vida àquele que é a vida. Então, vida é cristianismo.
E cristianismo é a revelação de Deus. Eu não estou falando de religião. Religião não serve para nada. Estou lhe falando de uma vida. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. É Ele que dá o preenchimento desse vazio que você tem na sua alma, no seu coração, que você não sabe explicar. Você diz, bom, eu preciso fazer uma baita de uma viagem, quem sabe se eu relaxar. Você já fez 10 viagens e não relaxou? Como um senhor, meu amigo, muito rico, que ele disse, olha, o meu sonho é comprar um Camaro e uma Mercedes. E hoje o Camaro e a Mercedes estão dentro da garagem porque ele está com câncer e não tem como dirigir o seu automóvel, os seus automóveis. Então ache um tempo. Antes que você não tenha mais tempo. Você precisa de Jesus. Desde pequeno, eu me recordo que tinha 5, 6 anos de idade, eu sempre tive um desejo muito profundo de conhecer a Deus. Sempre fui muito ligado com a questão de igreja. Eu me recordo que ninguém da minha família participava da missa, se comungava ou se confessava, era assim o rito da igreja romana. Mas eu me recordo desde pequenino, eu tinha aquela atração por Deus, aquele desejo de estar na igreja. Mas na realidade, a igreja romana, eu entrava num lindo templo, mas oco, vazio, sem vida. Até que um dia, num acidente no exército, numa viagem, numa batida de viaturas, numa explosão que ninguém sabe o que aconteceu, já lhe disse isto aqui inúmeras vezes, ali, como um pequeno barco no meio das ondas do mar da vida, Ele, Jesus, se revelou ao meu coração, iluminou os meus olhos espirituais e me mostrou o que é a salvação. Salvação não é apenas ser livre do inferno, mas é a garantia da eternidade. É a libertação da escravidão do pecado. É o rompimento com os laços daquilo que humilha o ser humano, envergonha o ser humano. Esta é a salvação. Salvação é cura. Salvação é transformação. Salvação é mudança de vida. É novo nascimento. Isso é a salvação. É tornar-se um espírito com Jesus. É conhecer Deus vivo. Então, o que você conhece a respeito de Jesus? Quando você tantas vezes tem dito, se Deus existisse, eu não acredito em Deus. Onde está Deus e crianças morrendo? Onde está Deus e tanta guerra? Onde está Deus e crime? Você sabe quem é o autor de tudo isso? É o diabo. Porque o ser humano aplaude o mal e se envolve com o mal e é capaz de ir para um estádio de futebol com bebida alcoólica, como nós tivemos aqui a Copa do Mundo, e gritar pelo seu time, mas quando ele termina aquela euforia toda, ele sente como uma ressaca da vida. Lá está o vazio. Lá está a angústia, porque o time de futebol perdeu e acabou a vida. Então, Deus que te conhece, Ele quer que você o conheça. Por isso o salmista, no Salmo 139, 16, ele diz, os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, Senhor, são os teus pensamentos. Como é grande a soma deles. Os pensamentos de Deus são muito preciosos. Então,
se a bebida alcoólica, se a droga, se a injeção do LSD nas veias, se o sexo sem limites. Você sabe, isso tudo é o diabo que proporciona e as consequências são muito graves. Às vezes, o pecado aparentemente tem um sabor gostoso, mas as consequências são muito graves. Começou lá no Jardim do Éden, com Adão e Eva. Quando Eva deu a fruta para Adão, Adão e Eva sabiam muito bem o que estavam ali fazendo. Ali estava sendo o grande golpe de mestre de Satanás para humilhar todo o ser humano. Porque a Bíblia diz que por causa do pecado de Adão, todos pecaram. Foi o grande golpe mestre de Satanás. Todas as crianças que nascem em pecado, todo ser humano está em pecado, a não ser que Jesus Cristo venha e transforme a vida. Então Deus tem um pensamento muito importante sobre nós. Ele diz: eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito. Deus conhece a tua mente. Deus conhece o teu coração. Deus está há muito com um plano tão perfeito para a tua vida, que tu apenas estás procrastinando, estás adiando, estás colocando coisas em primeiro lugar. Antes de Deus, eu tenho a minha carreira, eu tenho a minha empresa, eu tenho os meus empreendimentos, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Mas você sabe, haverá um dia, eu me recordo sempre desta palavra com muito temor. A Bíblia fala de um homem muito rico que disse: olha, eu vou destruir os meus celeiros, vou construir maiores, vou encher de trigo, vou comer, vou beber, vou me regalar e vou viver o barato da minha vida. E diz que ele ouviu uma voz que disse: louco, se hoje te pedirem a tua alma, a quem você vai dar tudo aquilo que ajuntou? Às vezes a pessoa tem tanta dificuldade de dar 10 reais para a obra de Deus, mas vai gastar 5 mil reais numa garrafa de vinho. Que passa, mas a obra é eterna de Deus. Então você quer conhecê-lo? Você quer conviver com Deus? Você quer entender a Bíblia Sagrada? Você quer ler a Bíblia Sagrada? Você quer conhecer e reconhecer a voz de Deus e a direção de Deus para a sua vida? Hoje, eu conheço literalmente a voz de Deus. Você está ouvindo a voz de Deus, você não está vendo um homem, apenas um mensageiro, você está ouvindo uma voz que disse: vinde a mim. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Vinde a mim. E Ele disse: os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu tirarei essa ansiedade da vida. Eu tirarei essa depressão angustiante que você tem. Eu arrancarei tudo aquilo que o inimigo semeou no teu coração para que você diga que o mal é bem e o bem é mal. Você tem que olhar o mal e dizer é mal, e olhar o bem e dizer é bem. O Senhor arranca. Porque eu aprendi que todo derrotado fica escravo de um vencedor. O inimigo tem vencido e derrotado milhões de pessoas. Com o seu golpe mestre lá do Jardim do Éden, chegamos ao século 21. O mundo tem hoje 7 bilhões e meio de pessoas. Milhares anualmente vão para o inferno, porque nunca ouviram falar de Jesus. Mas há ovelhas, as ovelhas dele. A ovelha, guarda esta palavra, é importante. A ovelha de Deus tem que ouvir a voz e seguir. Então,
Qual é a sua prioridade? É a batalha pelo dinheiro? Depois o dinheiro não compra saúde. O dinheiro não compra um coração novo. Ele pode comprar um stent, 2, 3, 16 stents. Ele pode fazer um bypass. Eles podem tirar uma artéria da perna para colocar no coração. Eles podem fazer um transplante de fígado. Podem tentar remediar lá um problema dos intestinos ou um tumor do cérebro e que o médico consegue fazer uma operação e depois, 5 anos depois, ter uma metástase. É assim que você quer viver? Com medo da vida? Gastando dinheiro com o pecado, longe da âncora da alma, então entrega a sua vida a Jesus. Rendas, chegou o teu dia, usa a sua fé, venha à igreja. Neste próximo domingo, o apóstolo Miguel Ângelo estará ministrando a palavra. Eu estarei falando sobre salvação do crente, salvação eterna. Vamos falar sobre a segurança da salvação. O inimigo tem minado os pensamentos do ser humano para que ele não acredite que é preciso ser salvo. Ninguém vai para a eternidade, para viver com Jesus, porque é bom, porque tem um bom nome de família, porque tem uma história e um perfeito, uma vida perfeita financeira, um currículo vitae maravilhoso. Não, isso não leva à eternidade. É preciso Jesus. É preciso que esta palavra seja revelada ao seu coração. Então eu quero lhe fazer este desafio. Este próximo domingo, 9 horas da manhã, 6 horas da tarde, vamos tratar sobre a salvação eterna do cristão. Vamos conhecer, mergulhar profundamente na palavra, no coração de Deus, para você ver que depois do seu interior vão fluir rios de água viva. Você vai beber um gole desta água da palavra e você vai fluir. Você vai ver que do seu interior fluirão rios de água viva. E nunca mais você terá medo de nada nem de ninguém. Crise, nunca mais na sua vida. Com Cristo você tem a vitória. Amém? Muito bem. Então vamos lá. Temos um telefone de contato, 30 17 90 90. Temos conselheiros, ligue agora para nós e marque hoje, decida hoje. Você não está diante desse televisor ou dessa rádio por um acaso. Você não correu os canais e parou aqui porque você... Não, isso tudo foi um plano perfeito para que você diga, vale a pena viver. E só a vida com Jesus. Amém? Então, nosso telefone 30 17 90 90. Nosso endereço, Rua Maricá 320, no bairro do Jacarepaguá. Isso é uma catedral, Catedral Cristo Vive. Você vai conhecer um povo maravilhoso. Você vai viver os melhores dias da sua vida. Você vai ver o que é você acordar e dizer, eu tenho razão para viver. A maioria da humanidade, quando acorda, os que conseguem dormir dizem, uau, mais um dia, mais um fardo. Nós dizemos, este é o dia que o Senhor nos deu. Regozijemo-nos, alegremos-nos nele. Isso é maravilhoso. Então, fala com a sua esposa, fala com o seu marido, com os seus filhos, diz, não vamos perder mais tempo. O caminho, a verdade e a vida, a inteligência, a sabedoria máxima está na pessoa de Jesus. Oh, quão profundos são os seus pensamentos. Os pensamentos de Deus não têm nada a ver com os pensamentos humanos. Pensamentos humanos são falíveis. Os de Deus são seguros, são eternos. Amém? Eu quero agradecer a Deus, como eu faço diariamente, pela vida do povo da Igreja Cristo Vive, que com sabedoria e inteligência semeia os seus dízimos e ofertas para que a igreja cumpra o seu plano de evangelização. E quero lhe desafiar a que você se torne também um cooperador do nosso programa. Estar aqui neste programa de rádio, televisão, internet, satélite, isso custa muito dinheiro. E é com o envolvimento e a cooperação das pessoas que se importam com o próximo, porque o objetivo da evangelização de rádio, televisão e satélite é levar ao próximo
que às vezes pode ser alguém de família, mas às vezes alguém que está lá em outro lugar distante. A palavra e a esperança e a vida. E isto não acontece com um lugar geográfico. Quem tem a bênção para as nações é o Senhor Jesus Cristo. Então, domingo, 9 da manhã, 6 da tarde, aqui na Cristo Vive, Maricá 320, BRT da Pinto Teles, 28DP, são pontos de referência para que você chegue ao nosso ministério. E muito obrigado pela sua cooperação. Agradeço a todos envolvidos com esta programação, agradeço a nossa equipe de televisão pelo apoio incondicional para que Jesus seja pregado e anunciado. Se não o fizermos, diz que as pedras vão clamar. Graça e paz é meu nome, apóstolo Miguel Ângelo, minha amada esposa Bispo Roxana. Eu lhe digo obrigado, obrigado, obrigado por você ter ouvido a respeito de Jesus e sabiamente dizer: eu te recebo como Senhor e Salvador. Graça e paz, um dia de grandes vitórias. Graça e paz. Participe do 6º Congresso Feminino Chail da Igreja Evangélica Cristo Vive, no sábado, dia 24 de setembro, às 9 horas da manhã, com o apóstolo Miguel Ângelo, bispa Rosana Ferreira, bispa Ana Caroline e toda a equipe, com o tema Como Vencer Opressões e se Livrar de Cadeias. Inscrições 3017 90 90 ou pelo site www.congressofeminino.com.br. Venha estar conosco. 6º Congresso Feminino Chail, Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá, 320, Campinho. Uma realização, apóstolo Miguel Ângelo. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, 9 e 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá 320, Campinho, próximo à Praça Seca, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga sua família. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.